Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina. Para atualizar, as informações, as novidades no Vasco da Gama, hoje tivemos muitas coisas importantes, Tivemos a entrevista coletiva de apresentação dos 3 novos reforços do Vasco da Gama e nessa coletiva o Alexandre Pássaro, diretor de futebol, esclareceu ali algumas situações importantes, como a situação de Martim Benítez e também de Germancano. Vamos falar sobre isso aqui depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, eu conto aí com o seu like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição aqui no canal. Já somos mais de 133 mil vascaínos, então venha também fazer parte dessa família se inscrevendo agora. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o Vasco apresentou oficialmente os seus 3 primeiros reforços para a temporada. O lateral Zeca, o zagueiro Hernando e o meia Marquinhos Gabriel. O trio recebeu ali das mãos de Alexandre Pássaro a camisa do Vasco da Gama, camisa aí que eles vão defender nessa temporada. Todos os 3 ali falaram da satisfação, da alegria de chegar no Vasco da Gama e chama atenção assim na situação do Zeca e do Marquinhos Gabriel, que são 2 jogadores que já tiveram bons momentos anteriormente e que agora buscam o seu espaço novamente, buscam se recuperar no futebol, voltar a fazer uma boa temporada, voltar a ser importante no time onde joga. O Marquinhos Gabriel até falou sobre isso, que sente falta de ser importante de novo e que vai buscar isso no Vasco. Enfim, uma apresentação aí desses 3 reforços, os 3 primeiros reforços do Vasco para a temporada. O Hernando vai usar a camisa 44, o Marquinhos Gabriel a camisa 31 e o Zeca a camisa 37, todos ali já devidamente uniformizados, podemos dizer assim. Mas o que chamou atenção mesmo nessa entrevista coletiva foi quando terminou a coletiva dos 3 jogadores e o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, pegou a palavra, Ele também deu uma entrevista coletiva. E ali ele foi muito perguntado sobre Benítez, perguntado sobre Germancano, sobre Leandro Castan, Fernando Miguel, enfim. E não se escondeu das respostas, Os jornalistas ali perguntaram e o Pássaro abriu o jogo, falou sobre tudo. Vamos destacar aqui situações importantes de Martim Benítez e também de Germancano. Vamos começar sobre Martim Benítez. O jogador está muito próximo de fechar com o São Paulo e o Alexandre Pássaro deixou isso claro na entrevista coletiva, que o jogador quer ir para o São Paulo, que ele pediu para ir para o São Paulo, que é um desejo dele ir para o São Paulo e que o Vasco está ali negociando uma forma que seja boa para o Vasco também, essa saída do Martim Benítez. Ele disse que vai respeitar a decisão do jogador, mas o Vasco também tem que sair ganhando nessa jogada, Não é só o jogador sair ganhando não, o Vasco também tem que ter o seu desejo respeitado. A expectativa é de que nos próximos dias, talvez amanhã, depois de amanhã, o Martim Benítez já rescinda o seu contrato. Você vai ver no trecho aqui que eu vou colocar do Alexandre Pássaro falando sobre o Benítez deve rescindir o seu contrato de empréstimo com o Vasco e assinar um novo contrato de empréstimo com o São Paulo. Então, Alexandre Pássaro vai explicar aí a situação de Martim Benítez no momento que deve ser jogador do São Paulo ainda nessa semana. Eu falei bastante com o Benítez manifestou para mim o desejo de sair, o desejo de ir ao São Paulo, e como eu disse na outra coletiva, não terá nenhum jogador que ficará no Vasco a contragosto. O jogador estará no Vasco se ele quiser estar no Vasco, com uma condição, que as condições, com uma condição não, mas com um ponto importante, que as condições de saída sejam feitas do jeito do Vasco. Então ele pode decidir tranquilamente que ele quer ir embora, e eu não vejo mal nenhum nisso, minha relação com o Benítez é ótima, e eu entendo, ele deve ir ao São Paulo até o final do ano, emprestado e etc. A gente continuará com aquele percentual que a gente tem, caso ele um dia seja vendido, mas as condições de saída que ainda estamos tratando, e provavelmente a gente deve concluir entre hoje e amanhã, e aí depois da conclusão, como eu tenho feito, a gente expõe
quais foram essas condições, mas agora eu não vou abrir, mas posso garantir que não envolve o jogador Shailon. Depois, as condições para a saída serão as condições que o Vasco tem tratado. Isso não é uma queda de braço, não é um cabo de guerra, não é nada disso. Eu tenho falado diretamente com o Benítez e seus representantes, e eles têm falado com o São Paulo. Eu falei algumas vezes só com o Rui, que é o diretor executivo do São Paulo. Então, a coisa está se desenhando para que se conclua entre hoje e amanhã, para que ele rescinda o contrato dele aqui, para que ele vá ao São Paulo, e o Vasco ainda fica com um percentual e muitas outras condições que eu vou apresentar, ou a nossa assessoria vai apresentar na hora certa, mas a gente vai sim respeitar o desejo do atleta de ir embora, desde que as condições que a gente colocou na mesa para que ele saia sejam cumpridas. Se as condições não forem cumpridas, ele não vai para o São Paulo, ele fica no Vasco da Gama, ainda que a contragosto. A gente tem que fazer primeiro a vontade do Vasco da Gama, mas respeitando e observando e entendendo sempre a vontade do jogador. Mas, neste caso do Benítez, depois de uma semana de negociação, a gente está chegando a um bom termo, alguma coisa que respeite a vontade dele, mas também respeite os interesses do Vasco. Bom, se Benítez está indo embora, a expectativa é que Germancano fique. Pelo menos esse é o desejo da diretoria do Vasco da Gama. Alexandre Pássaro disse que conta com Martim Benítez, que já conversou com o jogador, já conversou com o empresário do jogador, e o jogador não vê problema nenhum em ficar no Vasco e disputar uma Série B, não vê problema nenhum em jogar uma segunda divisão, porque é jogar uma segunda divisão com a camisa do Vasco, né? Então o jogador respeita muito a instituição Vasco da Gama e quer cumprir o seu contrato. Ele tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro e só se acontecer algo muito extraordinário para o Germancano deixar o Vasco da Gama. Foi isso que disse o Alexandre Pássaro, praticamente garantindo, cravando a permanência em São Januário. Então, roda aí o que o Alexandre Pássaro disse sobre Germancano. O Cano, ele tem contrato conosco até 31 de dezembro desse ano, 31 de dezembro de 2021. E o Cano não tem problema, isso eu ouvi dele e ouvi do empresário dele, que ele não tem problema nenhum em jogar a segunda divisão. Segundo as palavras do próprio empresário, jogar no Vasco, jogar com a camisa do Vasco, e até pelo que o Vasco, a exposição que o Vasco deu a ele, não tem divisão. E ele tem sim esse interesse, tem outros interessados, mas que não chegaram até o Vasco. Esses interessados foram direto no empresário dele, e o Cano apenas não continuará caso alguma coisa mude de figura. A gente passa por uma reestruturação completa dentro do clube, mas também financeira, e a gente está tratando com o Cano, assim como com outros atletas, algumas questões financeiras de passado e de futuro, para que todo mundo esteja na mesma página e que ele possa ficar. O nosso desejo total, o nosso esforço total é para que ele fique, é para que o Cano continue conosco, no mínimo até o final do ano. Hoje não é o momento da gente falar em renovação de contrato do Cano, porque a gente precisa resolver ainda algumas coisas, botar o trem de novo no trilho, e aí, a partir disso, com o passar do tempo, a gente começar a pensar nisso de uma forma consensual e, enfim, bilateral junto com o empresário dele. Mas o nosso esforço vai ser total para que o Cano fique, porém o nosso esforço tem um teto, o nosso esforço tem um limite, o nosso esforço é o nosso pé no chão. Então, se por acaso, por algum momento, que eu não acredito e nem quero acreditar, o Cano não possa ficar, a gente vai comunicar, mas no momento a gente conta muito com ele, ele está se recuperando aí daquele incômodo que ele teve naquele último jogo do Goiás, talvez esteja disponível para sábado, mas com certeza para outra quinta-feira contra a Caldense, lá em Poços de Caldas, ele estará disponível, e o nosso interesse é que ele fique disponível para ser jogador do Vasco da Gama, fazendo aquela quantidade de gols que ele fez também nesse ano de 2021. E tomara mesmo, né, que o Germancano fique em São Januário. Acho não, com toda certeza, é o principal jogador desse time, é a referência técnica desse time. O Marcelo Cabo disse até que quer dar a braçadeira de capitão para o Germancano, né, para ele, uma forma também de uma moral a mais, né, pro atacante, que é enfim, uma referência hoje no Vasco da Gama. O Vasco não pode, de jeito nenhum, perder o Germancano, tem que fazer todos os esforços possíveis, sim, para ficar com o Germancano, porque eu acho que essa reestruturação, que tanto dizem, essa reestruturação começa pelo Germancano. Se o Vasco perder o Germancano, o Vasco não vai conseguir, ainda mais com
com essa política que o Vasco tem agora de gastar menos, né, de austeridade, o Vasco não vai conseguir um substituto à altura do Germancano. Então, se já tem o Germancano aqui, é segurar, filho, é passar o cadeado e ficar com o cara para disputar essa segunda divisão. Porque caso o Cano vá embora, o Vasco com toda certeza, infelizmente, não vai conseguir repor a altura, né? Então não tem que medir esforços não para ficar com o Germancano. E é isso. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, peço desculpas porque na parte da manhã não teve vídeo, mas a programação do canal aqui segue normal e se tiver mais alguma novidade, a gente volta aqui para comentar. Tamo junto, um grande abraço, deixa seu like, se inscreva, saudações vascaínas, até a próxima, fui!